Olá, gente. A aula 8 de hoje, a gravada, ela vai ser bem simples, que é meu objetivo, é sempre fazer aulas gravadas algo bem simples. E a gente vai começar hoje falando sobre alguns vocabulários de família, vocês entenderem um pouco mais de pronomes possessivos, tá? Que eu venho comentando muitas vezes nas questões quando a gente vai fazer diálogo nas atividades, é algo que está sendo bem pertinente. Alguns diálogos também que eu mostro em slides nas aulas. E aprendendo a contar em até 10, por enquanto, em espanhol, mas é extremamente simples e praticamente tudo similar ao português, então é bem tranquilo, tá? Então eu vou começar a apresentar para a gente sem enrolação começar logo, só uma introduçãozinha do que vai acontecer hoje. Então, a gente vai começar com a família, falando sobre sua família. E aqui a gente tem alguns vocabulários. Olha do lado esquerdo, a gente tem la madre, el padre, certo? Então, essa parte é bem tranquila, porque eu acho que vocês já devem ter visto madre e padre, porque é bem comum. Então, padre, em espanhol, é pai, e não padre, como a gente está acostumado a ver em português, certo? Então, la madre, el padre. Mas é mais comum se dizer mamá e papá quando a gente quer ter um linguajar mais familiar. Ah, mas se você está falando com sua mãe, com seu pai, você vai usar mamá ou papá, por exemplo. Mas se você vai está no hospital, está falando que a sua mãe está sentindo algumas dores, você vai falar madre, por exemplo. Tá? E aqui do lado direito a gente tem outras várias palavras. El hijo, la hija. Certo? Então, o que eu já tinha dito? Encare esse J na pronunciação como RR. El hijo, la hija. Que é o filho e a filha. Aqui a gente tem el hermano, la hermana, certo? Esse O aqui no final de la hermano, não é hermano, é hermana, tá? Porque ele também muda de acordo com o gênero que vem antes. Então, el hermano, la hermana. Não esqueça de um R forte. Hermano, hermana. El abuelo, que é o quê? O avô, abuelo. Abuelo. Essa parte é bem tranquila de falar, certo? La abuela, abuela, que é a avó. Também a gente tem el nieto, la nieta. Nieto, nieta, certo? É assim como a gente fala em português, a gente tem a mesma coisa para espanhol, é bem tranquilo. Essa parte aqui, ó, eu já tinha explicado para vocês nas aulas anteriores e volto a repetir. A gente, se fosse falar, se falaria tio, tia, certo? A gente tem meio que um TCHI, é um tia muito forte. Mas em espanhol, o T, ele é fraco, ele é meio que puro, a gente diz. Então a gente fala ele tio, tio. Então a gente bota a língua entre os dentes superiores e inferiores e fala tio. Não lembro, mas esses sotaques dentro do Brasil, eu não lembro de que região exatamente, que quando eles não falam tio, eles falam tio. E aí, tio. Mesma coisa para espanhol. El tío, la tia. Também lembre-se, como eu já disse várias vezes, essa questão do acento agudo nas as palavras não vai realmente mudar na pronunciação, assim como mudaria em português, por exemplo. No português, as acentuações têm muito mais importância do que no espanhol para a pronunciação. E el primo, la prima. Também é muito tranquilo de falar. A gente fala a mesma coisa, primo, prima. Só que em espanhol você tem essa entonação no final, prima, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, que é ¿Cuántos hijos tiene tu hermana, la mujer de ojos azules? Certo? Então, a primeira frase, ela diz, quantos filhos tem a sua irmã? Então, ¿cuántos hijos tiene tu hermana? Assim como também poderia ser, ¿cuántos hijos tiene tu... Oh, não, desculpa. ¿Cuántos hijos tu hermana tiene? A mesma coisa, certo? O tu, ele vai sempre acompanhar o substantivo, ou seja, o pronome possessivo sempre vai acompanhar o substantivo, e o verbo, por exemplo, nesse caso, tiene, que é tener, ou ele vai ficar atrás de tua hermana, por exemplo, ou ele vai ficar depois. Então, você, em português e em espanhol, consegue fazer essa mudança. Assim como o português a gente também consegue. Quantos filhos tem sua irmã? Ou quantos filhos tua irmã tem? É a mesma coisa. O que a gente faz? Esse seu irmão ou sua irmã, a gente tem o pronome possessivo e o substantivo. Então, eles ficam juntos, ele é como se fosse um bloco, você tem que levar esse bloco junto. E o verbo ter pode vir antes ou depois disso, é a mesma coisa. E a gente tem la mujer, que a gente viu que é a mulher, e aqui a gente tem de ojos azules, que é o quê? Ojos é olhos, certo? E azules é azuis. Então,
essa questão do plural em espanhol é extremamente mais fácil do que a gente tem, por exemplo, no português, certo? A gente tem que falar azuis, certo? Mas o deles é um jeito só. Você tem a palavra azul, termina em L, é uma consoante completa com ES. Então, se a palavra termina em uma consoante, o plural dela vai ser acrescentar um E e um S. Mas se for somente terminar com vogal a palavra, você simplesmente acrescenta um S. É extremamente mais fácil do que em português. E aí, a segunda frase tem: ella tiene dos hijos, uno con 2 años y otra con 7 años. Então, a gente tem ella tiene, ela tem. Não se preocupe que esse verbo questão do ter a gente vai aprender na próxima aula, na aula de quinta-feira agora. Ella tiene dos hijos. Então, a gente tem dos, que é o quê? Dois. Hijos, filhos. E a gente fala uno con 2 años. Então, com, que a gente aprendeu que con é com, dos, que é 2 años, que é anos, e, que é o nosso e, outra, que é o quê? Outro, outra. Então, em espanhol, outro, outra é a mesma coisa, só que você tira o u. Então, fica outra ou outro, certo? Com, nosso com, 7 años. Então, é 7, que é 7 años, que é anos. Então, para quem, se algum de vocês já tem uma proximidade com o inglês, quando a gente fala nossa idade, a gente fala I am e a sua idade. Então, a gente fala eu sou e nossa idade. Então, por exemplo, eu sou 17 anos. Em inglês, que é I am 17, certo? Porém, em espanhol, a mesma coisa que do português. É eu tenho 7 anos. Eu tenho 17 anos, certo? Então, eu tenho 7 anos. Eu tenho 2 anos. Entendeu? É a mesma coisa que o nosso português. Então, essa parte aqui foi. E, para começar o adjetivo possessivo, eu vou comentar aqui hoje a palavra-chave é garrafa. Garrafa é a palavra-chave. Então, vamos começar com adjetivos possessivos. Aprenda a dizer o que é seu. Então, a gente usa adjetivos possessivos para indicar a quem ou a que alguém ou alguma coisa pertence. Nós escrevemos antes da pessoa ou coisa possuída, como meu, minha, nosso, nossa. Assim como teu também. Dessa forma, cada pronome pessoal possui seu adjetivo correspondente. Observe a tabela no próximo slide. Então, aqui a gente tem uma tabelinha do lado esquerdo. Ali está mostrando eu. O que é eu? A gente já viu que é eu. Então, se eu quero dizer que algo é meu, a gente usa me. Me. Certo? Então, ali a gente tem um exemplo do lado direito. Mi abuela es muy dulce. Então, o que é me? Meu. Isso não tem flexão de gênero, tá? Em português a gente tem meu, minha. Mas em espanhol é somente o mi. Então, abuela é avó. Minha avó é muito doce, certo? Es muy dulce, certo? Para tu, ou seja, o pronome pessoal você é tu. Só que observem, o tu como pronome pessoal, ele possui o acento e o tu como pronome possessivo não possui acento, tá? Então vocês vão diferenciar isso. Se tem acento, é um pronome pessoal. Se não tem acento, é um pronome possessivo, ou seja, ele indica posse. O tu indica quem tem a posse, tecnicamente. Então, tu hermano es mi primo. Então, o seu irmão, tô diferente da pessoa tá falando, tu hermano es mi primo, certo? O seu irmão, porque hermano é irmão, é meu primo, mi primo, certo? E a gente tem ele, ella, usted é su. Eu já frisei várias vezes, faço sempre questão de frisar que ele, ella e usted sempre possuem a mesma conjugação de verbo. Só que não somente isso, também possuem a mesma conjugação de pronome possessivo. Então, ali a gente tem um exemplo. Su padre tienes cuántos años? Então, quando a gente fala isso, su padre tienes cuántos años? Você não sabe se ele, ela ou você. Você vai pegar isso pelo contexto. Mas você sempre vai saber. Ou é usted, ou é ella, ou ele. Su padre tienes cuántos años? Certo? Então, su padre tienes cuántos años? Então, se você viu su, se refere a usted. Se você viu tu, é o nosso tu, certo? E a gente também tem nosotros, nosotras, que é o quê? Nuestro, nuestra. Então, a gente vai usar nuestro, nuestra, justamente de acordo com o que vem antes, que é o nosotros, nosotras. Se a gente usou nosotras, a gente tem que usar nuestra. Se a gente deveria usar nosotras nessa situação,
A gente vai usar nuestro, certo? Então, nuestra amiga não está bem. Então, nossa amiga não está bem, certo? O que eu já disse para vocês? Quando a gente quer fazer a negação de um verbo em espanhol, a gente pega um no e acrescenta antes do verbo conjugado. Então, nuestra amiga, que é nossa amiga, não está bem, certo? Nuestra, ele vai no feminino por causa da amiga. Nuestra amiga não está bem, assim como a gente falaria nossa amiga não está bem. A gente tem vosotros e vosotras, que é vuestro, vuestra, que é a mesma situação do nosotros e nosotras, certo? Então, vuestra tia é muito amável, certo? Vuestra tia, vossa tia, é muito amável. E eles... Gente, só um momento que ele faz barulho quando eu tô muito tempo sem interagir. Aí, se eu não interagir, ele pega e desliga, tá, gente? Só um momento. Voltando. E ali a gente tem ellos, ellas, ustedes, que é o quê? É a mesma coisa que o ele, ella, usted, só que no plural. E mesmo se for no plural, não vai mudar. Então, su hijo estudia todos os dias. É a mesma coisa. Agora a gente poderia estar falando, sei lá, a gente está de frente para um casal e estaria falando que o filho deles. Então, é o filho deles. Tá vendo que em português a gente sente essa diferença de plural, mas em espanhol a gente não sente. Então a gente fala, é a filha deles, certo? Mas em espanhol a gente vai referenciar como su. E a gente vai diferenciar de acordo com o contexto. Porque é a mesma coisa singular, a mesma coisa plural, a gente tem que diferenciar de acordo com o que a gente está vivenciando ali no momento. Então, su hijo estudia todos os dias, certo? Então, todos os dias é todos os dias, certo? E apesar de serem escritos de forma semelhante, não esqueça de que o tu é acentuado, é um pronome pessoal e usamos para nos referir a uma pessoa ou coisa específica, enquanto tu é um adjetivo possessivo e usamos para indicar a quem ou a que alguém ou alguma coisa pertence. Certo? E adjetivos possessivos concordam em gênero, número com a coisa, pessoa possuída e não com aquele que possui. Hermano é masculino e singular, então precisa de um adjetivo possessivo masculino e singular. Certo? Então, Juan e Antônio vivem com su hermano, certo? Agora, hermanos é masculino e plural, então precisamos de um adjetivo possessivo masculino e plural. Então, Juan e Antônio vivem com sus hermanos, certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente usou su, por quê? O hijo, ele estava no singular, certo? E agora que o que vem depois, que é aquilo que possui, ele é no plural. Então, o seu adjetivo não, o seu pronome pessoal não, gente, pronome possessivo também tem que estar no plural, certo? Então, vamos observar as frases aqui. Tus hermanos son mis primos. Isso aqui é essa frase se fosse no plural. Sus padres tienes cuántos años? Certo? E sus hijos estudian todos los días. Certo? Então, se o que vai acompanhar o pronome possessivo é plural, então o pronome possessivo também é plural. Então, Juan e Antônio vivem com seu hermano. Juan e Antônio vivem com seus hermanos. Prima é masculina, é feminina e singular. Então, precisamos de adjetivo possessivo feminino e singular. Então, a gente tem, por exemplo, Maria é nossa prima. Agora, primas é feminino e plural. Então, precisamos de um adjetivo possessivo feminino e plural. Então, Ana e Maria, ou seja, já são duas pessoas, já estamos falando de um plural de pessoas. Son nuestras primas. Então, não esqueçam que o verbo também acompanha. Tudo muda, certo? Nuestras tem um S, primas tem um S, agora o S virou um son, certo? Então, Ana e Maria são nossas primas, certo? Se você tem dificuldade de formar ainda verbos, palavras com esses verbos, essas flexões, pense em português e adapta, certo? Ou tente a ajuda do Google Tradutor e vai pegando e entendendo. Então, os adjetivos possessivos plurais em espanhol são mis dos hermanos são rubios. Então, o que significa? Meus dois irmãos são ruivos. Mis dos hermanos são rubios. Assim como você poderia tirar o dos e botar mis hermanos, só que a gente agora não saberia a quantidade, certo? Então, mis dos hermanos são rubios. Tus padres tienen muchos nietos.
Tus padres tienen muchos nietos. Então, seus pais possuem muitos netos. Tus padres tienen muchos nietos. Sus, certo? Que é pro ele, ella, usted. Sus 8 primos vivem em Espanha. Então, sus 8. Continua falando de um plural de pessoas. Primos, certo? Então, observem. Primos, primos, padres, tá tudo no plural. Sus 8 primos vivem em Espanha. E não se esqueçam de que o verbo sempre acompanha. Viven, tienen, son, certo? Ana e Maria são nuestras primas. Que o nuestra pertence a nosotros, nosotras, certo? Vuestros, que pertence a vosotros, vosotras. Vuestros 4 hijos são muito guapos. Então, seus 4 filhos são muito bonitos. Juan e Antônio vivem com seus irmãos. João e Antônio vivem com seus irmãos. Então, a gente poderia falar aqui que são com seus 3 hermanos, certo? A gente poderia botar a quantidade, mas a gente omitiu isso. Então, a gente não sabe que são hermanos. É um plural de pessoas, é mais do que um. Então, o pronome possessivo vai acompanhar também. Então, portanto, observe que su e sus podem significar dele, dela, seu ou deles e delas, certo? Então, tudo vai depender do contexto que a gente tá. Mas su, singular, sus, plural. Mi, singular, mis, plural. Tu, tus, nuestro, nuestros. Nuestra, nuestras. Vuestro, vuestras. Su, sus. Certo? Agora a gente vai só repassar aqui contando as ideias em espanhol. Mas isso aqui é muito fácil. Uno é um. Dos é dois. Três é três. 4 é 4, 5 é 5, 6 é 6, 7 é 7, 8 é 8, 9 é 9 e 10 é 10, certo? Acho que a maior diferença desse aqui é o 10, que se fala um pouco diferente do nosso 10, o resto é muito, 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 muito parecido. Mas não se esqueçam, se a gente fosse falar em português seria 10, certo? Mas a gente tem que esse D, assim como o T ele é puro, ele fala de forma fraca, então 10. 10. A gente, de novo, bota a língua entre os dentes superiores e inferiores e faz o som. 10. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, não se preocupem se vocês ainda aparentemente apresentam dificuldades com os adjetivos possessivos. Também são pronomes, tá, gente? Não se preocupem com isso. Vocês vão conseguir pegar eles. Eu vou trabalhar bastante em cima disso nas próximas, para que vocês consigam fixar bastante essa questão. Porque, de primeira, pode parecer meio complicado, mas tenho certeza que vocês vão conseguir. Tudo com prática se resolve. E vou tentar trabalhar bastante isso para que a gente para que ninguém que pelo menos esteja interessado em aprender fique para trás, certo? Assim como a conjugação dos verbos, certo? Eu sempre vou pedir diálogos e vocês sempre têm que usar verbos, certo? Então, gente, foi isso a aula de hoje. Tentei enrolar o mínimo possível e tentei repassar o máximo de informações aqui. Espero que vocês tenham gostado. E espero que não tenha... Espero que tenha sido uma aula bem tranquila. A gente tá parecendo muito amarela, né? Não aguento. Mas isso, gente, muito obrigada se você viu até aqui. E não se esqueça de mandar a palavra-chave até 8 horas da quinta-feira, certo?